Meus amados irmãos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nossa augusta instituição, a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, na sua oficina da caridade, uma vez mais, saúda a todos os obreiros e a todos os nossos irmãos da humanidade, cumprindo uma vez mais o nosso sacratíssimo dever de levar a todos vós a nossa mensagem de paz, de harmonia, de fé. Diante da pandemia que envolveu o nosso planeta, estamos realizando nossas tarefas num formato especial e, mesmo assim, cumprindo o nosso dever de aqui estarmos presentes em favor de toda a humanidade. Numa prece sentida, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor do Universo, ao grande arquiteto do Universo, a Jesus, o Divino Mestre, a Maria Santíssima, a Divina Mãe, Nossa Senhora Imaculada da Conceição, a homenageada do mês, cuja imagem encontra-se entronizada em nosso altar universal. Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez, Senhor, vossos pequeninos servos, eleva o pensamento e o coração numa súplica em favor dos nossos irmãos e semelhantes. Neste dia em que reverenciamos também o Dia Internacional da Família, vos suplicamos, Senhor, que através da Sublime Mãe Maria possa, com seu manto sagrado, cobrir todas as famílias humanas no seu beneplácito divino. Dai-nos força, dai-nos o discernimento necessário para, com prudência e sabedoria, cumprirmos o nosso dever, o nosso papel de darmos de graça o que de graça recebemos. A humanidade, Senhor, a vossa misericórdia, o vosso amor e o vosso perdão. Meus queridos irmãos, chegou o momento de nós realizarmos o nosso estudo evangélico. O nosso estudo que estamos realizando através do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, com as orientações espirituais do Espírito Emmanuel. Na noite de hoje, a lição que nos coube a transmitir a todos vós, o título por si só vai aguçar, vai despertar em todos um pensamento, uma ideia. Diz a nossa lição: nem todos. E aconteceu que
quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Encontraremos em Lucas 9, 28. Assim nos orientou Emmanuel. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte. Quando Moisés e o outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o Mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados. Há um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade, espiritualmente, deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Como podemos observar, meus amados irmãos, quando o Mestre Jesus convidou os 3 apóstolos mencionados para ir ao monte, os demais, por certo, pensaram ou poderiam pensar: e por que nós não fomos chamados? Mas Jesus, conhecedor da alma humana, ele levou esses 3 apóstolos, considerados as colunas de sua missão na terra, para que eles, após esse acontecimento, tornassem-se consultores, orientadores dos demais apóstolos. E outra atitude que podemos considerar
Sabemos no Evangelho que existe aquela sentença: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Aí já vem uma resposta: por que o Mestre não levou todos eles? Cremos que aqueles três, o Tiago, o João e Pedro, eles estavam preparados espiritualmente para receber do Mestre Divino os ensinamentos que lhe eram possível assimilar e praticar. Os demais discípulos, no seu tempo, também chegariam a essa posição de evolução espiritual. Podemos classificar essa subida do Mestre ao monte, quando ocorreu esse fato, como a transfiguração de nosso Senhor Jesus. Como podemos, em síntese, falar sobre a transfiguração? Ela resulta de uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o próprio corpo vivo. Fenômeno de beleza insuperável, traz lições espirituais sobre a ideia da reencarnação. Sobre as autoridades espirituais do Cristo e sobre o entendimento de ser Ele o Messias prometido. Exuberante fenômeno mediúnico, o poder de Deus atuando em Jesus, com a presença de Moisés e Elias, amigos do Pai, que vieram à presença cuidadora de Deus em suas vidas. Moisés, ele representa a lei, e Elias, os profetas, confirmando que Jesus é o Messias prometido, coroando assim a antiga aliança dos homens com Deus. Vamos encontrar em Gálatas, na carta de São Paulo, um registro falando sobre os três apóstolos, que assim o apóstolo dos gentios escreveu: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita sobre mim e a Barnabé em sinal de comunhão. É possível, amados irmãos, que entre os demais apóstolos, eles tenham sido poderosos médiuns de efeitos físicos, ou simplesmente pessoas preparadas emocionalmente e psiquicamente, dispondo de percepção necessária para entender a lição, ou mesmo para que eles guardassem segredo até o momento oportuno dos outros saberem. Encontramos nos evangelhos 3 ocasiões especiais em que esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, estiveram presentes com o divino Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. A primeira, quando registra-se a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. A segunda, quando Jesus estava em oração no Getsemane. E a terceira, a transfiguração de Jesus. E quando ocorreu
ocorreu o fenômeno fluídico espiritual da aparição de Moisés e Elias, Jesus assim disse aos seus apóstolos: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Em Mateus 17, 9. Jesus pediu a seus discípulos o sigilo por causa da incompreensão dos homens da época. Era preciso que o tempo lhes fora aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais. Emmanuel também assim falou: justo e necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepondo-se ao meio ambiente, e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução consciente e definitiva, convertendo-se assim, com redução de tempo, em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Modifiquemos nosso vocabulário, purifiquemos nossos olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. A era da matéria exige-nos conquistas exteriores, ganhos fáceis, mas a era do espírito pede-nos a conquista de nós mesmos. Nós, os médiuns, portanto, que desejam sinceramente enriquecer o coração com os tesouros da fé, não pode perder de vista o fator autoaperfeiçoamento. É oportuno lembrar-nos dos ensinamentos de Jesus, conforme encontraremos também na Imitação de Cristo, nosso livro de cabeceira, que assim ensina no capítulo 43, contra a vã ciência do mundo. Diz o Senhor, e aí vai nos trazer o melhor entendimento do porquê apenas 3 apóstolos foram convidados a subir ao monte Tabor com o Divino Mestre. Assim falou Jesus: eu sou o que levanta no instante o espírito humano, de maneira que compreenda melhor as razões das verdades eternas, do que se houver estudado 10 anos na escola. Continuou Jesus: eu ensino sem ruído de palavras, sem confusão de opiniões, sem espalhafatos, sem contendas de argumentos. Eu sou o que ensina a desprezar as coisas terrenas, aborrecer as coisas presentes, a buscar e apreciar as eternas, a fugir às honras, sofrer as injúrias, pôr em mim toda esperança e não desejar coisa alguma fora de mim, e amar só a mim com todo fervor acima de tudo. A uns, porém, falo coisas comuns, a outros mais particulares, e a alguns revelam-me docemente em sinais e figuras. A outros descubro meus mistérios com muita luz. A mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos do mesmo modo.
pois eu sou o que interiormente ensina a verdade, perscruta o coração, penetra os pensamentos, inspira as ações, contribuindo a cada um segundo me apraz. Assim ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos concluir por quê? Porque Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Que Deus seja louvado, queridos irmãos. E agradecendo a oportunidade que nos foi oferecida nesta noite, uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, em agradecimento e súplica espiritual. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez bater na porta do vosso tabernáculo, e agora, Mestre Divino, para externar do fundo da nossa alma os nossos agradecimentos pela sublime oportunidade que recebemos nesta noite e suplicar por todos aqueles nossos companheiros que perderam a vida através dessa provação que passa a nossa família humana, a chamada pandemia. Que eles possam ter o auxílio dos nossos amoráveis irmãos da vida eterna, oferecendo a eles a mão amiga, as orientações necessárias para que possam despertar na verdadeira vida mais consciente e mais feliz. E a nós, Senhor, tende piedade desta humanidade sofredora, pecadora. Dai-nos, Senhor Deus, a nossa paz. Que Deus seja louvado.